Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e nesse vídeo eu trago um pouco para vocês sobre o autotransformador, né? A gente vai ver o que é o autotransformador, quais são as principais características, qual a sua relação com o transformador, né? Que ligações a gente faz para transformar um em outro, tá? E as características para um autotransformador ideal, que não fogem muito do transformador ideal, tá? Bom, o que é o autotransformador? Na verdade, ele tem a mesma função que um transformador, né? Só que tem algumas características aí peculiares, tá? Então, além de fazer a mesma coisa, ele vai usar essas mesmas bobinas, ele pode usar esses mesmos enrolamentos do transformador, né? É como se a gente pegasse os dois enrolamentos do transformador, fizesse as ligações necessárias e a gente conseguisse juntar essas duas bobinas em uma única bobina, tá? Aí, qual é a diferença então para o transformador? Essas conexões, né, essas possibilidades de saída, né, como por exemplo, né, no secundário do transformador, ao invés de eu ter uma única saída com N duas bobinas, eu posso ter várias possibilidades, né? Por exemplo, eu pegar um pacote com 100 bobinas, aí digo que é o meu TAP 1, é a minha saída 1. Aí pego mais um outro pacote com 200 bobinas, digo que é o meu TAP 2, ou seja, minha saída 2. E assim, com o mesmo dispositivo, a gente consegue trabalhar para uma mesma entrada com diversas possibilidades de saída, tá? Isso é possível fazer também porque a gente perde o isolamento elétrico, né, que a gente tem no transformador. No caso do autotransformador, como a gente faz a junção dessas bobinas, a gente perde esse isolamento elétrico, tá? E a relação de transformação, né, também ainda continua sendo em função da quantidade de espiras, né, correspondentes ao primário e correspondentes ao secundário. Lembrando que, como a gente faz esse arranjo, essa junção, esse número muda, não é simplesmente o pacote do primário, o pacote do secundário. Elas compartilham, né, o primário e o secundário compartilham alguma parte aí das bobinas, tá? E uma desvantagem do autotransformador sobre o transformador é que ele perde o isolamento elétrico, né? Como eu já acabei de mencionar, tá? Então, a gente vai ver por que isso acontece, né? E um exemplo de um autotransformador, de uma aplicação, é o Varivolt, né? Que é um dispositivo, né? Que é comum quando você quer ter vários tipos de tensões disponíveis, né? Alternadas, e você usa um autotransformador para fazer isso. Ou seja, no secundário, eu tenho diversos TAPs, né? Por exemplo, eu ligo em 220 na entrada e na saída eu posso regular, né? 10 volts, 50 volts, né? E assim sucessivamente, depende do varivolt aí desse autotransformador. Bom, como é que é feito, né? Nessa figura, nessa imagem, eu trago aí a estrutura de um transformador, né? A gente tem um núcleo, né? Constituído aí por um material ferromagnético. Aí tenho N1 bobinas no primário e tenho N1 bobinas no secundário, tá? Eu vou fazer o seguinte, a partir desse transformador, a gente vai construir um autotransformador, para vocês entenderem um pouquinho. Aqui eu vou deslocar a bobina do secundário, mas a gente pode fazer as mesmas ligações sem deslocar, né? Só fazendo as conexões, né? Eu quis deslocar para dar a ideia de única bobina, tá? Mas então vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pegar essa bobina lá do secundário e vou colocá-la lá do lado da bobina do primário, né? Então é como se eu tivesse as duas bobinas juntas agora. Mas aí o que vai acontecer, né? Um exemplo, uma possibilidade de autotransformador a partir desse transformador. O que a gente vai fazer? Se por um acaso eu quiser um autotransformador elevador, eu vou fazer umas conexões aqui nesse transformador, nessas bobinas do transformador, de tal forma que, notem, olha só, o pacote de bobinas que eu tinha, que era antigamente, né, do primário, que é N1, tá? Ele continua para essa configuração do autotransformador elevador, continua sendo as bobinas do primário. Só que, olha o que acontece com o meu secundário agora. Eu botei as duas em série, se eu olhar aqui para o secundário, tá? Elas estão ligadas em sequência, né, na verdade. Então, se eu olhar para o secundário, quem são agora as minhas bobinas que estão lá no secundário? É justamente a composição das bobinas que antes eram do primário com as que antes eram do secundário. No caso do transformador elevador, do autotransformador elevador, eu tenho no primário agora N1 bobinas e no secundário eu passo a ter N1 mais N2 bobinas. Aí note que, como eu tenho essa conexão física aqui entre esses dois grupos, né, de espiras aqui, o que é que vai acontecer?
eu perco o isolamento elétrico, né? No caso do transformador, a energia fluía do primário para o secundário somente pelo meio magnético, né? A gente não tinha esse isolamento elétrico, aliás, não tinha esse contato elétrico. No caso do autotransformador, a gente ainda tem uma transmissão de energia aí pelo meio magnético, mas é só uma parte. Outra parte se dá diretamente pelas vias elétricas, tá? Por causa desse contato aqui elétrico entre a bobina do primário e do secundário. Então, no autotransformador, o fluxo de energia se dá uma parcela pelo meio magnético, igual o transformador, mais uma parcela pelo meio elétrico, tá? Por causa desse contato aí dessas bobinas. E no caso do autotransformador abaixador, né? A gente vai partir desses dois conjuntos aqui de espiras, né? Bobina N1 e bobina N2, e vai fazer a ligação de tal forma. Como ele é abaixador, essa lógica se mantém, igual ao transformador. Então, se eu vou abaixar a tensão, do lado que eu tenho menor tensão, eu tenho menos espiras. Então, se é abaixador, minha tensão maior é no primário. Então, eu vou ter de colocar de tal forma que as bobinas N1 e N2, as duas fiquem disponíveis para o primário e para o secundário só uma parcela menor, né? Provavelmente só N2, tá? Então, a gente vai fazendo aqui essas ligações, né? Deixando aqui, ó, para o primário as duas bobinas, né? A soma de N1 mais N2 agora é a composição, né, das bobinas do primário e no secundário somente N2, tá? Com isso eu tenho mais bobinas disponíveis no primário do que no secundário, então eu tenho uma tensão maior no primário do que no secundário, né? O que caracteriza o autotransformador abaixador, tá? Então, dessa forma que a gente vai partir de um transformador convencional e montar, digamos assim, um autotransformador, tá? Também ele pode ser na configuração abaixador ou elevador, tá? Aqui só de uma forma esquemática, né? Eu coloquei aqui as duas bobinas que antes eram do transformador, né? N1 e N2, tá? Notem que, no caso do elevador, a gente tem um pacote N1 de bobinas no primário, ou seja, menos bobinas do que no secundário do autotransformador, né? Que eu vou ter aqui N1 mais N2, né? Justamente são essas, a soma das duas é que vão compor aí as bobinas que estão disponíveis para o secundário. Aqui eu chamei de N2 enrolamento secundário, mas eu coloquei um asterisco, tá? Porque esse enrolamento secundário aqui, N2, era como se fosse do transformador, né? Que eu parti dele para chegar no autotrafo. Então, esse autotransformador aqui, ó, na verdade, o número de bobinas dele do secundário é N1 mais N2, certo? Vamos deixar isso claro. E a relação de transformação? Como a gente tem aqui no primário N1 bobinas e no secundário N1 mais N2 bobinas, então a nossa relação de transformação vai se dar dessa forma aqui, tá? V1 está para N1, assim como V2 está para N1 mais N2, certo? Então, o conjunto de bobinas total daquele lado, né, seja secundário, seja primário, vai ter de aparecer aí na minha relação de transformação, certo? Mesma coisa para o transformador abaixador, o autotransformador abaixador. Eu tenho aqui um maior número de espiras no primário, né, N1 mais N2, e no secundário eu vou ter só N2, tá? Então, a minha relação de transformação aqui agora, ó, vai ser o seguinte, V1 tá para N1 mais N2, assim como V2 tá para N2, certo? Então, no caso do transformador, a gente só dizia que V2 sobre V1 é N2 sobre N1, né? Não se preocupava se era abaixador ou elevador, que essa equação era sempre válida. Mas no caso dos autotransformadores, notem que essa equação muda. Se ele for elevador, né? Esse N1 mais N2, ele aparece lá no secundário. Se ele for abaixador, o N1 mais N2 aparece no primário, tá? Só chamando a atenção para esse detalhe. Bom, em relação ao autotransformador ideal, né? Vocês viram que a estrutura dele é a mesma estrutura do transformador. Então, as características, né, de um autotransformador ideal são as mesmas características de um autotransformador ideal, tá? Então, primeiro, a gente não considera as perdas, nem as perdas magnéticas, nem as perdas elétricas, tá? A potência, né, seja ela, botei aqui complexa, mas a potência total, seja aparente também, né, seja ativa, seja reativa, ela também se conserva, né? Então, a potência que a gente tem no primário, seja ela qual for, ela é propagada para o secundário, tá? Então, essas duas potências, quando a gente não considera as perdas, né, ou seja, o autotransformador ideal, elas tendem a ser iguais também, assim como o transformador, tá? E daqui a gente tira a relação das correntes, né?
Então, eu tenho que V2 sobre V1 é I1 sobre 2. Então, dependendo aqui, se eu tenho um autotransformador, elevador ou abaixador, essa relação aqui vai ser diferente uma da outra, né? Mas aí eu tenho de seguir essa igualdade aqui entre tensões e correntes para usar, né, por exemplo, escrever a relação de corrente em função dos números de espiras, tá? Seja do primário ou do secundário, né? Por exemplo, só um resumo aqui, né? Então, no caso do autotransformador elevador, a gente tem que o V1 está para N1 e o V2 está para N1 mais N2, assim como o I1 está para N1 mais N2 e o I2, né, está para N1. Lembrem-se que a corrente, né, ela é o contrário da tensão, tá? Mesma lógica para o transformador abaixador, tá? Então, eu tenho uma relação direta de tensão com o número de espiras daquele lado. Então, V1 tá para o número de espiras do primário, V2 o número de espiras do secundário. E a corrente é o contrário, tá? I1 tá para o número de espiras do secundário e 2, né, a corrente do secundário tá para o número de espiras do primário, certo? Bom, algumas características também peculiares do autotransformador, né? Então, resumindo aqui, então, a potência, né? A gente já viu que há a conservação, então, ela é transferida na sua totalidade do primário para o secundário, né? Claro que se a gente desprezar as perdas, que é o que normalmente a gente faz. Aqui também é um comentário que eu já tinha feito, né? Então, a energia no transformador, ela se dá, na transferência da energia do primário para o secundário, se dá pelo meio magnético. Já no autotransformador, uma parte é pelo meio magnético e outra parte, né, é por vias elétricas, né? Realmente a condução de corrente, né, que vai circular de uma bobina para outra, tá? E uma característica também importante que faz com que as pessoas usem o autotransformador, né, em detrimento do próprio transformador, porque vocês podem pensar, mas a mesma característica do autotransformador é do transformador, então por que eu perder esse isolamento elétrico, né? Mas tem uma vantagem também, né, que é justamente se a gente montar um autotransformador a partir de um transformador, como foi o exemplo que eu mostrei ainda há pouco, se esse transformador ele tem uma potência, sei lá, de 1000 VA, né? Então, no caso do autotransformador, eu consigo trabalhar para os mesmos níveis de tensão e corrente com uma potência mais elevada, né? E a gente vai ver isso num exemplo para ficar bem claro. Então, se eu pensar o contrário, se eu tenho uma aplicação que determina que eu preciso de uma determinada potência, né? Então, se eu for comprar um transformador para usar essa determinada potência ou um autotransformador, o autotransformador para essa mesma potência, ele vai ser menor, o núcleo mais fino, os condutores também né, não precisam ser tão robustos quanto o caso do transformador, né? Se eu considerar uma mesma potência, então os dois dispositivos, né, os dois, claro, vão resolver o problema, mas o autotransformador ele vai ser mais barato, tá? Por quê? Porque ele não precisa ser tão robusto quanto o transformador se eu considerar uma mesma potência, ok? Bom, então vamos ver esse exemplo aqui para tentar deixar isso mais claro, né? Então, eu tenho aqui as potências, né? Eu quero, na verdade, encontrar essas potências considerando esses dois dispositivos aqui, né? Primeiro, eu tenho aqui os elementos ligados como transformador, essas bobinas como transformador, e nesse segundo caso aqui como autotransformador. Eu quero chamar a atenção para um detalhe de que as bobinas são exatamente iguais, tá? Essa bobina aqui que eu chamei, né, de VP, né, atribuir aqui um VP, que é tensão no primário, aqui é tensão no secundário, essa bobina aqui é exatamente essa bobina aqui de baixo. E essa bobina aqui é exatamente essa bobina aqui de cima. Ou seja, a corrente máxima que essa bobina suporta é a corrente máxima que essa bobina suporta. Assim como a corrente máxima que essa bobina aqui do secundário do transformador suporta é a corrente máxima que essa bobina aqui suporta. Então, olha só, digamos que aqui sejam os valores máximos, tá? A tensão que essa bobina suporta é 240 volts, né? No secundário, essa bobina aqui seria 12 volts. E essa corrente aqui que passa no primário, ou seja, essa bobina do primário, ela suporta no máximo 0,2 amperes, né? Vamos pensar nos máximos. E a do secundário suporta 4 amperes. Então, quando eu escrever redesenhar
estrutura aqui de transformador para um autotransformador, essa bobina, ela deve suportar no máximo 0,2 amperes, tá? Que é essa bobina aqui de baixo. E essa bobina deve suportar no máximo 4 amperes, né? Que foi como eu desenhei aqui, ó. Essa bobina aqui tem 0,2 amperes e essa bobina aqui tem 4 amperes, né? Coerente com a capacidade que eu tenho dessas bobinas na ligação como, como transformador, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular as potências nessa primeira situação como transformador e nessa situação como autotransformador para a gente perceber a diferença, tá? De novo, né, considerando exatamente as mesmas bobinas. Então, olha só. Vamos partir aqui para calcular as potências, né? Vou calcular no primário e no secundário para que todo mundo perceba que realmente tem de dar o mesmo valor sempre, tá? Então, eu vou considerar aqui o módulo da potência complexa, né? A potência aparente. Então, a gente tem aqui, considerando o primário, que S1 é V1 em 1. E se for considerar o secundário, é V2 e 2. Quem é V1? É a tensão em cima da bobina, minha tensão de entrada, tá? Que é 240 volts. E o I1 é 0,2 amperes. Já para secundário, a tensão é 12 volts e a corrente é 4 amperes. Fazendo essa continha aqui, essa potência, né, vão dar iguais, claro, do primário e do secundário, que deu 48 volts e amperes. Então, se eu quiser ligar uma carga aqui nesse transformador, né, alimentar aqui com esses 240 volts, a carga com 12 volts, a gente vai, a capacidade, digamos assim, desse transformador vai ser de 48 volts e amperes. Bom, e para a ligação como autotransformador, o que a gente vai fazer? Tá? Vou usar o mesmo raciocínio. A potência aparente no primário, V1 e 1, e a potência aparente no secundário, V2 e 2. A potência também tem que ser a mesma aqui nesse caso. Se eu olhar aqui, o meu primário, eu só tenho esse pacote de bobinas aqui, né? Que é esse primeiro aqui, tá? Ou seja, a tensão sobre ele é 240 volts no máximo e a corrente que passa por ela é 0,2 amperes, igual tá aqui, tá? No secundário, a minha tensão já vai ser a minha capacidade de tensão vai ser a tensão sobre as duas bobinas. Por quê? Porque no meu secundário do autotransformador, é como se eu tivesse essas duas bobinas conectadas em série, tá? Então, o que acontece? Essas duas bobinas, somadas às capacidades de potência, né? Eu tenho que, de tensão, a tensão em cima dessa bobina é 240 volts, tá? Ó, primário aqui 240 volts, e a bobina que estava lá no secundário antes é 12 volts. Ou seja, a minha capacidade de tensão agora sobre essas bobinas passa a ser 252 volts, tá? E, de novo, a corrente. A corrente que chega no secundário é a corrente, a capacidade máxima dessa bobina aqui, né? Porque a minha corrente que vai para a carga é a corrente que passa nessa bobina. E lembrem que essa bobina aqui do secundário, no máximo, ela aguenta 4 amperes. Então, aqui vai continuar, no máximo, suportando 4 amperes. E no primário, a corrente do primário. Eu sei que a corrente dessa bobina é 0,2 amperes. Só que o autotransformador vai puxar uma corrente e essa corrente vai se dividir. Uma parte vai vir para essa bobina e outra parte vai vir para a bobina que era do secundário. Ou seja, eu aumento minha capacidade de corrente aqui, tá? Ela vai ser o 0,2 mais o 4, ou seja, 4,2 amperes, né? Essa agora vai ser minha nova corrente de entrada. Então, quando eu substituir aqui a minha expressão para a minha potência, eu tenho que no primário eu vou ter 240, né? Vezes a corrente que é 4,2 amperes. Já no secundário, a tensão vai ficar 252 e a corrente 4 amperes. Fazendo essa continha, né? Tanto no primário como no secundário, eu passo a ter 1.008 volt-amperes, né? De capacidade para esse autotransformador. E notem que a estrutura para o transformador é exatamente a mesma. É o mesmo núcleo e as mesmas bobinas, tá? Então, só que se eu pegar essas bobinas, fizer a ligação como transformador, eu vou ter uma potência de 48 volt-amperes. Já se eu pegar essa mesma estrutura e fizer a ligação como autotransformador, eu vou ter uma potência aí de 1.008 volt-amperes. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que para uma mesma característica física, né, eu vou ter uma capacidade de potência maior se a ligação for feita como autotransformador. E, de novo, se eu pensar o contrário, digamos que se eu precisasse, por exemplo, para essa aplicação de 48 volt-amperes, ou eu usava esse transformador, ou eu podia pegar um autotransformador mais simples, com as bobinas que aguentassem menos tensão, menos corrente, ou seja, mais barato, tá? Então, por isso que o autotransformador é bastante utilizado, né? Por causa dessa característica, né? Se a gente faz essa ligação aí, a gente ganha, né? Em termos de potência, certo? Então, esse vídeo era sobre isso, sobre autotransformadores, e espero que vocês tenham entendido a diferença entre transformador e autotransformador. Até a próxima!